A neuropsicopedagogia institucional, ela tem uma função cognitiva que ela é muito mais fácil de desenvolver no institucional do que na clínica. É quase impossível desenvolver essa na clínica. São as interações sociais, né? A habilidade social. A habilidade social é uma função cognitiva que é muito importante para que a gente possa conviver em sociedade. Eu sou Karen Denise, neuropsicopedagoga, e eu transformo a vida de profissionais que desejam começar os seus atendimentos e viver de neuropsicopedagogia. Sou neuropp institucional. E agora, qual o primeiro passo? Qual o primeiro passo para você começar os seus atendimentos em neuropsicopedagogia institucional? Porque a gente sempre fala, né? O primeiro passo para começar os atendimentos, e eu dou o checklist da neuropsicopedagogia clínica. Vocês sabem por quê? Não é que é para vocês começarem na clínica, não é que é para vocês não fazerem institucional, mas é porque eu comecei na clínica e eu falo, quando eu falo para vocês que eu venho aqui ensinar o que eu fiz de verdade, é a pura verdade. Então, hoje, nós vamos falar os primeiros passos que você precisa para atuar com neuropsicopedagogia institucional. Sou neuropsicopedagoga institucional e agora? E agora, o que eu vou fazer? Minha pós não especifica, não tem problema. Escolhe qual você quer atuar. Se quiser, atua nos dois, não tem problema nenhum. Só quando ela especifica, que aí você fica ali meio preso àquela especificação. Embora não haja nenhum conselho, não haja nenhuma lei que proíba o neuropsicopedagogo com qualquer certificação atuar no campo clínico ou no campo institucional. O que vale mesmo é você ter um certificado em neuropsicopedagogia. Mas bora lá, então. Vocês sabem que eu criei um método, né, que faz qualquer profissional começar os seus atendimentos em neuropsicopedagogia do zero. Mesmo que não tenha instrumento, consultório, clientes. E isso, gente, serve para neuropsicopedagogia institucional, com certeza. E nesse método que eu desenvolvi, que eu criei, né, que eu fui ali vendo os erros, os acertos, o que dava certo, já apliquei, já testei, já está aplicado aí, mais de 500 alunos estão passando aí por esse método, muitos deles estão aplicando, né, e estão tendo resultados, assim, surpreendentes. Hoje eu até postei, né, para vocês, eu quase não faço isso, porque senão os meus stories é só postando os meus alunos. Mas, assim, foi tão gostoso ontem, hoje, e aí ontem eu tava vendo os rios, eu vi aquele rios lá daquele tema, eu falei, vou fazer um rios daquele tema, então foi uma coisa muito de inspiração, eu falei assim, não, eu vou postar, porque assim, todos os dias eu recebo mensagens dos meus alunos, né, dos meus supervisionados, mentorados, falando que estão colocando a neuropsicopedagogia em ação. E que estão assim, tipo, uau, nem tinham pretensão nenhuma, começaram ali no home care, começaram na sua casa e hoje são referência nas suas cidades, são referência na sua região. E eu só posso dizer que eu me sinto muito orgulhosa de cada um deles, né? Mas assim, a gente tem um fundamento dentro do método, né? O meu método ele tem 3 pilares, vocês sabem, eu brinco que é os 3 P's, né? Que é o pilar do posicionamento, do protocolo e da prática, né? Esses 3 pilares aqui são os pilares que fundamentam o meu método. E dentro do fundamento protocolos, que eu acho que é um dos fundamentos, assim, que mais assusta, que mais o neuropsicopedagogo tem medo, né? Que mais faz com que os profissionais não comecem os seus atendimentos, eu tenho 3 fundamentos bases para esse protocolo, que é planejamento, estratégia e intenção. Então, sempre que vocês me verem aqui falando de avaliação, de protocolo de intervenção, de colocar a neuropsicopedagogia na prática, você vai ouvir essas 3 palavras mágicas, esses 3 fundamentos, que é planejamento, estratégia e intencionalidade, né? Intenção. Por quê? Porque é impossível fazer qualquer coisa sem planejamento, estratégia e intencionalidade. Então, tudo que a gente vai fazer
precisa disso na nossa vida inteira. Mas a vida acontece. Então, às vezes, a gente vai carregando com a barriga, a gente vai ao som de Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu, e é por aí. Mas, no consultório, na neuropsicopedagogia institucional, no atendimento profissional, a gente não pode ser oba-oba, a gente não pode seguir o Zeca Pagodinho. A gente precisa de planejamento, estratégia e intencionalidade, tá? Tudo bem até aqui? Então, assim, esses são os 3 fundamentos desse pilar, que é o pilar de protocolos do atendimento, tá? Então, assim, para a gente começar na neuropsicopedagogia institucional, a gente primeiro precisa entender qual é o princípio da atuação do neuropsicopedagogo institucional. Porque a gente sabe que a neuropsicopedagogia ela é uma ciência. Então, enquanto ciência, enquanto teoria, a gente vai estudar os seus pontos de articulação com as mais diversas áreas. Então, eu posso lá ter uma pós em neurociências, neuropsicopedagogia e aprendizagem, neuropsicopedagogia e gestão escolar, neuropsicopedagogia hospitalar, neuropsicopedagogia e educação infantil. Mas aqui eu estou olhando a ciência e as suas possíveis articulações. Quando eu falo que a neuropsicopedagogia, ela também é uma ciência prática, é uma ciência que eu coloco em prática determinados protocolos, eu estou falando de campos de atuação. Então, a neuropsicopedagogia ela tem 2 campos de atuação bem delimitados, que é o campo clínico e o campo institucional. E hoje nós vamos falar, então, deste campo de atuação, que é a neuropsicopedagogia institucional. Então, qual é o princípio da neuropsicopedagogia institucional? O atendimento coletivo. Quando a gente fala em neuropsicopedagogia institucional, a nossa mente, ela prega uma peça na gente. Eu brinco que é quase um falso cognato, né? Que a gente pensa em neuropsicopedagogia institucional, deve ser a neuropsicopedagogia que aplica nas instituições, de modo geral. Mas não, a neuropsicopedagogia institucional está relacionada com o princípio de atendimento coletivo. Isso quer dizer o quê? Que eu vou atuar, eu vou criar o planejamento, uma estratégia e uma intencionalidade para atuar com neuropsicopedagogia em grupos, né? Com grupos de sujeitos. Então, esse é, né, o princípio da atuação neuropsicopedagógica, tá? Depois da atuação neuropsicopedagógica, a gente tem que entender, Karen, então, se o princípio da atuação institucional não é atuar em instituições, e sim atuar de maneira coletiva, aonde que eu vou atuar? Qual é o local da atuação? Olha a diferença de campo de atuação, que é o princípio do atendimento, e os locais de atuação, que é onde eu vou desenvolver a neuropsicopedagogia institucional. E aí, gente, a neuropsicopedagogia institucional, ela é, né, desenvolvida nos mais diversos locais que comportem o atendimento coletivo, tá? Os mais diversos locais que comportem o atendimento coletivo, tá? Então, por exemplo, eu poderia atender numa escola? Poderia. Eu poderia atender num consultório? Poderia. Poderia atender num espaço na minha casa? Poderia. Poderia atender a home care? Poderia. Por quê? Porque não importa o local, importa o princípio do atendimento. Karen, no home care não posso atender institucional. Posso sim, porque eu posso ir no home care e a família tem 2 crianças, são 2 irmãos, e eu vou atender eles juntos, eu vou atender eles no princípio da neuropsicopedagogia institucional, tá? Então, isso é mais importante a gente entender, que neuropsicopedagogia institucional é o atendimento coletivo.
Espaço de atuação institucional é qualquer espaço que comporte um atendimento coletivo. Lembrando que atendimento coletivo é dois pacientes. Já não é um, né? Um é individual, dois já não é individual, dois é coletivo. Então, por exemplo, o meu consultório, a minha sala ali não é muito grande, mas eu consigo atender tranquilamente 3 pacientes juntos, se for o caso, se fosse, né? Eu não faço ainda atendimentos institucionais, por enquanto, né? Mas estou pensando aí para esse ano trazer essa possibilidade aqui. Então, só para vocês entenderem, eu não preciso de um espaço gigante, porque não é pedagogia e pronto. Não é dinâmica em grupo. A gente não vai trabalhar dinâmica em grupo. A gente pode trabalhar dentro de uma sessão com uma estratégia, uma dinâmica, mas isso não é neuropsicopedagogia institucional. Dinâmicas, por si só, são recreação, tá? A gente não trabalha com recreação. Lembra? A gente trabalha com planejamento, estratégia e intencionalidade dentro dos princípios neuropsicopedagógicos. Entendi que a neuropsicopedagogia, ela é institucional, ela é o princípio coletivo. Entendi que eu posso aplicar ela em qualquer espaço que comporte a minha demanda. Então, qual é o meu passo seguinte? Definir o meu público-alvo. Tá? E eu vou definir o meu público-alvo como? Quem é o meu público-alvo da neuropsicopedagogia? Então, a neuropsicopedagogia, ela tem um público-alvo que vai desde bebês até idosos. Então, por ela ser tão grande, né, o público-alvo dela, eu preciso segmentar. Por quê? Porque quando eu segmento, eu dou mais especificidade. Quando eu segmento, eu consigo ter mais consistência. Quando eu segmento, as práticas que eu vou desenvolver, né, vão me auxiliar muito mais do que quando eu quero atender todo mundo. E aí eu não consigo dar conta dessa demanda de atender todo mundo. Então, eu sempre oriento que para quem está começando, tá? Agora sim, eu já tenho uma estrutura, eu tenho muitos caminhos, eu vou atender todo mundo, tá tudo bem. Agora, eu estou começando. Escolhe um grupo que você queira, escolhe um público-alvo, tá? E esse público-alvo pode ser crianças, bebês, adolescentes, escolares, pré-escolares, jovens, vestibulandos, adultos, idosos, tá? Você pode escolher esse público-alvo. Mas no começo, segmenta. Escolhe um público-alvo que vai auxiliar de melhor forma você. Escolhe um público-alvo que vai ali, que você vai ter mais facilidade para trabalhar, para que você possa começar. E quanto mais facilidade você tenha, quanto mais familiaridade você tenha com aquele público-alvo, melhor é para você dar essa continuidade, e aí você vai ganhando experiência, vai ganhando reconhecimento, vai se tornando referência, vai construindo sua autoridade, depois você pode ampliar para outros públicos, tá? Recapitulando aí a neuropsicopedagogia. A neuropsicopedagogia é uma ciência prática que tem 2 campos de atuação. O campo de atuação clínico e o campo de atuação institucional. Esses nomes, eles são como falsos cognatos, porque eles não estão relacionados com o local do atendimento. Eu estou num consultório clínico, eu estou numa instituição institucional. Não. Os campos de atuação, eles estão relacionados com o princípio do atendimento. O princípio do atendimento clínico é um princípio de atendimento individualizado. O princípio do atendimento institucional é um princípio de atendimento coletivo, tá? E nós estamos falando hoje sobre a neuropsicopedagogia institucional, o campo de atuação institucional, o princípio coletivo, tá? Então, assim, quantos pacientes eu vou ter nessa sessão coletiva? A Patrícia, ela falou ali, de 3 a 5? Sim. A partir de 2 já é coletivo. Tenho 2 pacientes, posso atender no coletivo já. Já estou na neuropsicopedagogia institucional. O que eu não recomendo? Mais de 10, tá? Eu gosto de orientar 5, 6, no máximo 8 ali. Mas assim, porque
não dá para passar de 10. Tem gente que atende com 10, tá tudo bem, mas eu acho que a mais de 10 a gente vai ter aí um prejuízo muito grande, porque uma pessoa ela não vai conseguir dar atenção ali para o grupo, né? Verificar se o grupo está desenvolvendo junto com 10 pacientes. Então, assim, um número ideal aí é por volta de 5, tá? 5, 6, até 8 aí é considerado o ideal. Acima disso, não passar de 10, tá? Para não ficar. Porque não é escola, né? Grupão na recreação, tá? Tem uma estratégia, um planejamento. Então, grupos concisos a gente consegue trabalhar melhor, tá? Então, planeja aí quantos pacientes no máximo você vai ter por grupo. E não abra mão, tá? Não abra mão. Abra mais grupos se você tiver uma demanda maior, tá? Outra coisa, né? Qual é a duração da sessão institucional? Então, o protocolo na neuropsicopedagogia, ele nos diz que a sessão, né, de neuropsicopedagogia institucional, ela vai ser equivalente a uma sessão de até 50 minutos. Então, ela tem que ter, no máximo, 50 minutos. Por quê? Porque mais do que isso, o paciente já vai perder o foco, não vai mais ser efetivo, já não vai mais trazer qualidade ali naquele trabalho. Então, no máximo 50 minutos. Se você estiver trabalhando com bebês, faça de 25 a 30 minutos, tá? Porque os bebês, eles perdem o foco muito fácil. Então, e é muito cansativo para eles. Então, faça ali de 25 a 30 minutos no máximo. Crianças até ali pré-escolares, até seus 6 anos de idade, faça ali entre 30 a 40 minutos, tá bom? Agora, se for adolescente, crianças maiores ali, já escolares, adolescentes, idosos, adultos, jovens, pode fazer de 50 minutos. Bom, vamos lá então. Então, a gente já viu aqui que existe 2 campos de atuação, clínico institucional, que o campo institucional, o princípio do atendimento é o coletivo. A gente já viu que é necessário a gente definir o público-alvo, que vai desde, porque a neuropsicopedagogia, ela abrange um público muito grande, que vai desde bebês a idosos, né? A gente já viu que a gente pode ter ali de 3 de 2, né? Acima de 2 já é coletivo, de 2 até no máximo ali 10 pacientes, tá? 10 pacientes. E a gente viu também a duração da sessão, no máximo 50 minutos, mas sempre adequado à faixa etária do seu público-alvo, tá? Sempre adequado à faixa etária do seu público-alvo. Aí a Bequinha está perguntando, tá, mas e a avaliação institucional? Não existe avaliação na neuropsicopedagogia institucional. A avaliação não faz parte do protocolo da neuropsicopedagogia institucional. A avaliação neuropsicopedagógica é competência do neuropsicopedagogo clínico. A avaliação neuropsicopedagógica é competência do campo clínico. Então, só no atendimento individualizado nós vamos desenvolver a avaliação, tá? Mas voltando aqui para o meu roteiro, então, a gente vai falar um pouquinho agora sobre o tipo de atendimento, tá, Karen? Como que pode ser esse tipo de atendimento? A gente já viu que pode ser em qualquer local que comporte essa demanda. Pode ser numa escola, pode ser num consultório, pode ser a home care, pode ser num espaço na sua casa, pode ser numa empresa, enfim, o local que comporta a demanda do grupo que você vai atender. Mas existe a possibilidade desse atendimento ser presencial ou online. Nada impede que a neuropsicopedagogia institucional seja ministrada de maneira online. Então, veja aí a oportunidade que é para você começar agora a se posicionar como neuropsicopedagoga institucional para começar os seus grupos de atendimento, tá? Para começar os seus grupos de atendimento. Depois disso, gente, eu vou falar para vocês, então, para você começar o primeiro grupo aí. O que você tem que definir? O tipo do grupo, né?
se vai ser um grupo misto, se vai ser um grupo definido por faixa etária, se vai ser um grupo definido por síndrome e transtorno, se vai ser um grupo definido por uma dificuldade específica. Ah, eu vou montar um grupo para estimular a leitura, eu vou montar um grupo para estimular os requisitos e pré-requisitos da alfabetização, eu vou montar um grupo para trabalhar com TDAH, tá? Você pode montar grupos definidos dessa forma. Ou você pode montar grupos mistos, que você tem teu público-alvo, né? A faixa etária lá de 6 a 9 anos, e você não vai ter outro tipo de classificação, tá? Dentro desse grupo, não tem problema, pode ser um grupo misto, tá bom? O tipo, então, a gente definiu o tipo do grupo. Qual o tipo da sessão? Né? Como definir o tipo da sessão? Então, as sessões, elas podem ser sessão de oficina temática, você pode trabalhar com oficinas temáticas. Nós vamos fazer ciclo de oficinas. 4 oficinas, matemática sem segredo. 4 oficinas, prática para leitores. 4 oficinas, entende? Melhore os seus estudos para o vestibular. Não sei, gente, estou falando uns nomes muito aleatórios aqui, mas são temas de oficinas, tá? Você pode trabalhar as suas sessões por oficinas, tá? Por que 4, Karen? Porque, assim, levando em consideração que geralmente as pessoas participam uma vez por semana, fecha um mês, né? Mas você pode trabalhar mais de uma vez por semana com as oficinas, tá? Você pode trabalhar também um tipo de sessão que eu gosto bastante, que é o circuito. Você elabora uma proposta, como se fosse assim, um mapa ao tesouro, como se fosse algo que você tem continuações, assim, você desenvolve ali, tipo um RPG, um game, tá? E você trabalha por circuitos. E aí você tem metas para o paciente atingir, né? Você pode dividir o próprio grupo em pequenos grupos, nas sessões, cada um ali está competindo, criar uma competitividade. Isso engaja demais, principalmente adolescentes, para participar da neuropsicopedagogia em grupo. Então, você pode trabalhar com os circuitos. E há outro tipo de sessão, que também é muito boa, que é para quando você tem, assim, grupos mais consistentes, mais sólidos, que já te acompanham ali, que vão permanecer com você por mais tempo. A gente trabalha por blocos de sessão. O que são blocos de sessão? Você vai fechar um pacote de intervenção, você vai criar esse pacote de intervenção lá, sei lá, 10, 12 sessões, e você vai desenvolver um bloco de sessão, você vai planejar cada sessão ali para avaliar as habilidades, para para intervir nas habilidades, nas funções cognitivas, e aí você vai dividir aí os principais objetivos dentro de todas as sessões desse bloco, tá? Ela não vai ter um tema específico, você pode trabalhar qualquer coisa dentro desses blocos de sessão, tá? E o que todo mundo me pergunta é sobre temas. Como escolher os temas para atuar com a neuropsicopedagogia institucional. Depois que você define ali, gente, o tipo, né, da tua sessão, depois que você define ali como vai ser a sua sessão, se vão ser circuitos, oficinas, bloco de sessões, você vai definir os temas dessa sessão. E esses temas, eles podem ser temas do interesse do público-alvo, tá? Você pode trabalhar com temas do interesse daquele público-alvo. Isso funciona muito para trabalhar com adultos e idosos, tá? Com jovens, com grupos que são específicos, né? Vai funcionar muito você trabalhar com temas. Por exemplo, um grupo para jovens com altas habilidades. Então, você vai trabalhar com temas na área de interesse deles, tá? Você pode trabalhar com cada sessão, escolher uma função cognitiva como norteadora do processo, tá?
Nessa sessão, a função executiva, a função cognitiva que eu vou mais evidenciar, que eu vou mais estimular, vai ser a leitura. Aqui vai ser a escrita, aqui vai ser a atenção, aqui vai ser a linguagem, aqui vai ser a memória, aqui vai ser a discriminação auditiva, aqui vai ser consciência fonológica, aqui... Entendem? Então, você pode escolher por função cognitiva norteadora. Você pode também escolher por habilidade acadêmica. Eu vou fazer de matemática, eu vou fazer de leitura, eu vou fazer de escrita, eu vou fazer de um projeto de ciências, eu vou fazer alguma coisa assim. Você pode escolher o tema das datas comemorativas. Eu sempre orientei a fazer as datas comemorativas, porque é legal a gente trabalhar. Além de tudo, a gente está trazendo repertório cultural para o paciente, então eu acho muito importante a gente trabalhar com as datas comemorativas. E você pode trabalhar com sazonalidades. O que são sazonalidades, Karen? Sazonalidades são eventos, coisas que acontecem sazonalmente. Por exemplo, Copa do Mundo, por exemplo, Olimpíadas, por exemplo, o Oscar, né, o Grammy, alguma coisa sazonal, você pode também colocar dentro da sua proposta, né, do seu planejamento. O que é importante você não esquecer? Que para qualquer ação que você vai gerar na neuropsicopedagogia, você precisa conhecer os protocolos para essa ação e você precisa colocar, né, o planejamento, estratégia e intencionalidade em prática. Se você não tiver planejamento, você não está fazendo neuropsicopedagogia. Se você não colocar estratégia no seu planejamento, você não está fazendo neuropsicopedagogia. Se você não colocar intencionalidade, você não está fazendo neuropsicopedagogia. Porque esses 3 fundamentos, eles são base para a gente ter resultado. Porque quando você planeja, no teu planejamento, com as tuas estratégias, com a tua intencionalidade, você vai identificar alguns fatores, como o seu objetivo, né? Como aonde o seu paciente está, onde ele quer chegar, qual o caminho que a gente vai percorrer para chegar nesse objetivo. Então, assim, é muito importante, porque quem não sabe aonde está, para onde vai, qualquer lugar serve. Até ficar parado serve, até não fazer nada serve. Então, a gente precisa ter planejamento. E hoje, então, com muito carinho, eu queria trazer para vocês, né, esse conteúdo da neuropsicopedagogia institucional. Por quê? Porque ela é tão importante quanto a clínica. Ela é tão necessária quanto a clínica. E eu prometo que eu vou tentar puxar mais sardinha para o lado da neuropsicopedagogia institucional para ajudar vocês aí a começarem os seus atendimentos, né? A começarem a atender em grupo. Por quê? Porque semana passada eu até comentei, a neuropsicopedagogia institucional, ela tem uma função cognitiva que ela é muito mais fácil desenvolver no institucional do que na clínica. É quase impossível desenvolver essa na clínica, que são as interações sociais, né? A habilidade social. A habilidade social é uma função cognitiva que é muito importante para que a gente possa conviver em sociedade. Então, que você possa, né, planejar o atendimento clínico, né, se for aí do teu desejo, mas também colocar em prática, colocar no seu planejamento, né, já imaginar os seus atendimentos institucionais. Por quê? Porque quando a gente atende de maneira institucional, além da gente estar atendendo mais pessoas, a gente também está otimizando, né, nosso tempo ali, a gente está abrindo oportunidade maior de colocar a neuropsicopedagogia em ação. E aí você vai ter mais algo, né? Um algo a mais para oferecer para o teu paciente, porque você vai atender ele na clínica e você pode abrir lá um dia na semana para você desenvolver o atendimento institucional. Então, a minha missão aqui é colocar a neuropsicopedagogia em ação, a minha missão é fazer com que cada vez mais e mais profissionais comecem os seus atendimentos e possam viver de neuropsicopedagogia, mas nesse processo todo que eles possam transformar vidas por meio da neuroaprendizagem.